Acho que é uma mentira da esquerda, quando eu falo esquerda, estou falando do microfone, né, da imprensa e da classe artística, tentar traduzir essa imagem de que o mundo inteiro acha o Bolsonaro um horror e o governo do país uma merda, e o Brasil não tem relacionamento... Cara, é uma grande mentira. É mentira ou porque, assim, existem... A gente viu algumas coisas públicas, o prefeito de Nova York, por exemplo... Sim, mas aí você tem que entender quem é o prefeito de Nova York. Exatamente. Mas o meu ponto isso tudo é mentira ou isso tudo ainda é resquício de um momento de pandemia onde, de fato, o Bolsonaro se opôs à maior parte dos governantes do mundo? Olha, a gente tem dois momentos. Primeiro momento, a gente tem ali uma resistência clara da esquerda e nisso a esquerda é muito hábil, eles construíram uma rede de contatos no mundo todo. Pode ver que volta e meia eles pegam aí Leonardo DiCaprio, pegam o cara lá do Hulk, etc., ficam dando palpite em assuntos que eles claramente não entendem, mas é uma rede que a qualquer momento os caras conseguem ativar e falam, olha, vamos lá e vamos criticar o presidente do Brasil, porque ele é isso, porque ele é como o Trump, porque ele é aquilo outro. Só que quando a gente olha para os governos, para os países com os quais nós estamos nos relacionando, quando a gente olha para o povo, que é a experiência que a gente tem de sair, por exemplo, com o presidente sempre faz isso em todos os países. Ele chega num lugar e fala, vamos comer um podrão. E aí ele sai, anda no meio da galera, vem gente tirar foto, aquela coisa, e não tem hostilidade nenhuma. No âmbito dos governos também, a gente fala com todo mundo muito tranquilamente, seja no G20, seja em outros âmbitos. Quando o presidente discursou, por exemplo, em 2019, na ONU, eu presenciei, presidentes africanos vinham lá, abraçavam ele, presidentes do leste da Europa, da Europa Central, próprios Estados Unidos, o Trump foi lá, o único discurso que ele assistiu foi o do presidente, não só porque falava antes, porque tradicionalmente o Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral, depois vem o presidente dos Estados Unidos, mas tradicionalmente eles não assistem. O Trump estava lá, assistiu, cumprimentou, fez comentários, inclusive parecia até que os discursos eram uma espécie de dobradinha. Então, quando a gente olha para os governos, para a população, a gente está bem. Onde a gente não está bem, onde que parece ter um problema de imagem? A imprensa, que aí tem uma rede de contatos, que de fato a esquerda é muito boa em fazer isso, e na classe artística. E aí, parece o cara de Hollywood falando mal, só que o cara de Hollywood é o cara que é de extrema esquerda. O cara, quando você vai olhar, sei lá, o cara defende... Em alguns casos, não é exagero não, aborto até o 9º mês, em alguns casos até depois do parto. Tem alguns caras que falam mal do presidente. Não, eu defendo o aborto até 18 anos depois do parto. 18 anos, não. Mas se der merda... Só se for... Se for depois a gente pode, se for depois a gente pode começar, depois dos 18. E daí a gente pode implementar a pena de morte em alguns casos. Mas de todos essas mil teorias que a gente nunca sabe, eu tava falando com o Moro aqui agora há pouco, tava falando isso. Chega num ponto que a gente tá num momento que a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é, né? Cara, mas aí... É tanta informação de tanto lado que a gente não sabe mais o que é verdade. Você consegue me dizer, por exemplo, assim, o Brasil tem hoje mau relacionamento ou dificuldade de relacionamento com quem? O Brasil está muito bem com quem? O Brasil tem dificuldade de relacionamento com a França, isso é evidente. Uhum. Talvez seja o único caso ali que você possa dizer, olha... Mas não com a França, eu até vou me corrigir, com Macron especificamente, porque quando você olha para o volume de investimentos que existe da França no Brasil e continua vindo para o Brasil, sei lá, você pensa desde daquilo que a gente tem contato no dia a dia, Grupo Casino, Carrefour, etc., até a nossa cooperação, por exemplo, para desenvolver o submarino nuclear, continua, não mudou nada no relacionamento. O que você tem é um cara que viu que polarizar com o presidente talvez fizesse bem para ele internamente. Você tinha lá um eleitorado na França que é muito protecionista, e aí tanto a esquerda quanto a direita francesa são muito protecionistas. O Macron falou, eu vou começar a peitar o Bolsonaro, vou travar o acordo de livre comércio que o Brasil e o Mercosul fecharam com a União Europeia, e isso vai agradar, sei lá, uma galera aqui de vários setores, produtores agrícolas, produtores de vinho, produtores de queijo. Esses caras são influentes, conseguem chegar em vários políticos, chegam em várias camadas da sociedade, então ele tem um benefício político doméstico derivado disso. Então ele é um cara que fala isso. Mas quando você olha por outro lado, a relação empresarial está excelente, a relação de cooperação entre as Forças Armadas estão excelentes. Então não existe um problema real com a França, existe um problema com o Macron. Claro que existe, os caras tiraram a gente de 3 Copas do Mundo. Não, aí é outra coisa. Claro que a gente tem um problema com a França, como é que não tem? É outra coisa. E tomara que não façam esse tipo. Não, agora a gente fala pro presidente ficar tranquilo, que agora a gente vai dar o troco. Mas e com quem que a gente se dá muito bem? A gente se dá muito bem com os países árabes, isso foi um avanço do governo. Porque quando você pensa governo do PT,
o Oriente Médio era reduzido à lógica da Palestina. Eles tinham até uma tara, não, pô, a gente vai conseguir resolver aquilo lá, tal. Evidentemente não conseguiu. Era um motivo de piada para muita gente com as propostas que eles criavam, assim como foram motivo de piada quando eles levaram lá uma proposta para resolver um impasse nuclear no Irã, mas se resumia aquilo. A gente foi se relacionar com os Emirados Árabes Unidos, que é um país que hoje tem tecnologia de ponta, que tem muito dinheiro para investir em áreas que são de interesse e são extremamente estratégicas para o Brasil, que oferece, inclusive, o país e a capacidade que eles têm de ser um hub para toda a Ásia, que é um mercado que a gente está tentando expandir. A gente tem expandido no Sudeste Asiático, etc. Então a gente tem um relacionamento excelente com os países árabes, a gente tem um relacionamento excelente com a Índia, por exemplo, que é hoje talvez a maior democracia do mundo, e é um país aí que oferece talvez uma alternativa para muitos das grandes potências, que é pouco percebida. Então, de um lado, é uma alternativa aos Estados Unidos, de um lado, é uma alternativa à China, um país muito populoso, que vem crescendo em taxas impressionantes, que tem desenvolvido muita tecnologia. Não à toa, hoje, você olha o CEO da Microsoft, é indiano, se você olha o CEO do Google, é indiano. Os caras são muito bons nisso, e são pessoas que tiveram desafios comuns. O desafio da educação, por exemplo, na Índia é muito parecido com o desafio que a gente tem aqui. Então, a gente tem muito a aprender com eles e tem muito também a ensinar. A gente está levando agora para a Índia, por exemplo, a nossa tecnologia de etanol, biocombustível, sustentável, etc., mais barato. E quando a gente concluir esse processo de levar para a Índia, como os Estados Unidos já usam, o Brasil já usa, se a Índia também adotar, a gente pode passar por um processo de comoditização do etanol e começar a exportar isso numa escala muito maior para o mundo todo e com uma grande vantagem econômica para o Brasil. A cooperação comercial e econômica entre a Índia se intensificou muito, uma demanda que, sei lá, o Brasil tinha desde a década de 60, 70, era abrir o mercado indiano para os nossos produtos agrícolas. A gente está fazendo isso agora e, assim, vai ser uma revolução, porque os caras têm mais de 1 bilhão de habitantes. A gente tem potencial para alimentar essa galera toda. Naturalmente, com os países mais socialistas, comunistas e tal, não tem a menor relação. Alguns têm, depende muito do contexto. Por exemplo, mesmo com o Evo Morales aqui na Bolívia, a gente conseguiu manter algum nível de contato, com o Mujica no Uruguai no começo, mas a maior dificuldade efetivamente é na América do Sul. O presidente esteve com o Biden lá agora, eu acho que a conversa com ele foi excelente. O Biden abriu falando, olha, nós reconhecemos o sacrifício que vocês têm feito para proteger a Amazônia, nós sabemos que vocês já fizeram muito, mas achamos que vocês podem fazer mais, partindo de uma ajuda que seja oferecida por países que se beneficiam dessa preservação e que seja administrada soberanamente pelo Brasil. Isso foi dito pelo Biden para a imprensa, foi na parte aberta. Então só isso já foi aquela, o Brasil é o pária internacional na área do clima, o Brasil é um grande vilão. Você tem um cara, presidente da maior potência do mundo, que não tem que agradar ninguém, que é um cara de esquerda, falando, não, peraí, o Brasil está fazendo o dever de casa, está cumprindo tudo, apesar de todo o ruído que existe na classe artística, na imprensa, o Brasil está fazendo a sua parte.